Paz e graça, eu venho em nome de Jesus Cristo para deixar uma palavra de fortalecimento para todos por causa dos tempos em que nós estamos. Amém? Todos nós concordamos que até a própria atmosfera ela está carregada. Sentimos que como que se algo se aproximasse. Amém? Então, o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia, falou destes tempos, amém? Dos últimos tempos, que o reino de Deus viria sobre a terra, que o governo de Deus viria sobre a terra, amém? Que é a segunda vinda de Cristo. Mas agora, Cristo, nesta sua segunda vinda, ele vem para governar sobre a terra, ele vem para dominar sobre a terra. Só que o Cristo, ele é rei e é juiz também. Amém? Então, com a vinda do reino de Deus, que é o governo de Cristo sobre a terra, então virá também o juízo de Deus, porque este mesmo Cristo, ele é juiz, amém? Então, ele vem para governar e vem para julgar o mundo e os homens por causa do pecado dos homens. O que acontece é que desde a queda, desde que Adão e Eva, eles pecaram no jardim do Éden, então o reino das trevas passou a dominar sobre a terra. O diabo, ele passou a governar sobre a terra. Amém? A Bíblia nos fala, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 28, diz que nós em Deus estamos, em Deus nós respiramos, em Deus nós vivemos, em Deus nós nos movemos. Amém? Então, Deus, o Pai, ele está nos céus. Deus é espírito. Ninguém nunca viu a Deus. Ele é espírito, ele é invisível e ele está no céu. Mas ao mesmo tempo, Deus ele consegue encher todo o universo através do seu Espírito, que é o Espírito de Deus. Amém? O Espírito de Deus, chamado também de o Grande Espírito, é o Espírito de Deus, o Pai. E este Espírito de Deus, o Pai, ele enche todo o universo. Ele está em todo o lugar. Amém? Então isso quer dizer que Deus está em todo o universo e enche todo lugar através do seu Espírito, que é o Espírito de Deus. Amém? Então, toda a criação de Deus, toda a criatura, nos céus e na terra, visível e invisível, sejam principados, sejam potestades, sejam poderes, sejam domínios, todos estamos em Deus. Em Deus nós nos movemos, em Deus nós respiramos, em Deus nós existimos. Amém, queridos irmãos? Então, desde a queda, o diabo passou a governar sobre a terra, sobre os homens e em Deus. Amém? E em Deus, porque ele também está em Deus, o seu reino está em Deus, o seu governo está em Deus. Então, a terra, os homens, o império das trevas, o diabo, todos nós em Deus. E Deus lá, sem que estivesse a governar. Quem sempre governou desde a queda foi o diabo, o império das trevas, que é um reino de pecado, que é um reino de injustiça. Amém, queridos irmãos? Então, o salário do pecado é a morte. Todo aquele que foi cometendo o pecado, o poder da morte, que é o poder do diabo, sempre foi liberado. Foi sendo liberado para punir ao transgressor, para punir ao pecador. Essa foi a lei estabelecida por Deus aqui na terra. O salário do pecado é a morte.
Aquele que comete pecado deve morrer. E foi assim, desse jeito, que o diabo foi governando sobre a terra desde a queda, levando os homens a cometerem atos pecaminosos. E assim que eles fossem cometendo atos pecaminosos, o poder da morte foi sempre liberado. Para quê? Para punir aquele transgressor. Amém? Segundo esta lei que foi estabelecida por Deus, para punir ao transgressor. Mas porque tudo isto estava a acontecer, ou sempre esteve a acontecer em Deus, então, de tempos em tempos, Deus sempre veio a intervir a favor dos homens. Porque se não fosse essa intervenção divina, quer dizer, o diabo viria de esmagar a raça humana. Porque ele veio para roubar, para matar e destruir. Ele odeia os homens, ele odeia a raça humana. Mas pela presença de Deus, através do Espírito de Deus, que enche todo o universo, inclusive, enche a terra, então, apesar dos homens cometerem pecados, a graça de Deus sempre esteve lá. A soberania de Deus sempre esteve lá. Amém, queridos irmãos? E não só, o reino das trevas é um império de injustiça. É um reino de injustiça, base é injustiça. Amém? Então, assim desse jeito, muitos foram cometendo atos pecaminosos, mas eram favorecidos pelo diabo, de maneiras que não eram castigados como eles deviam ser. E Deus sempre esteve lá. Amém? Quieto, porque o seu reino ainda não estava em manifestação. Quem estava a se manifestar é o diabo, através do seu reino, que é o império das trevas, que é um reino de justiça. Então, muitos foram cometendo pecados, amém? Foram agindo, cometendo pecados, mas alguns até eram favorecidos pelo diabo. E outros foram cometendo pecados, e a fúria do diabo, que odeia aos filhos de Deus, aos eleitos de Deus, sempre que fosse para esmagar aquela pessoa, porque ele tem esse direito. Por causa do pecado, ele tem esse direito de fazer isso. Mas porque isso está acontecendo em Deus, ou sempre esteve acontecendo em Deus, Deus sempre estendia a sua mão para impedir que isso fosse acontecer, apesar dos pecados cometidos pelos homens. Essa é a razão pela qual, queridos irmãos, muitos foram cometendo pecados macabros, mas eram sempre favorecidos pelo diabo. E dá aquela impressão de que aqueles que são pecadores, que são maus, sempre prosperam. Mas isso é porque isso foi acontecendo no império das trevas, ou no governo das trevas, que é um governo mesmo de injustiça, que adora os maus, favorece os maus. Amém? Então os justos vão dizendo que os pecadores parece que prosperam cada vez mais. Mas porque quem estava em atuação ou em operação é o império das trevas, favorecendo aos seus. Quanto mais o homem cometesse pecados, amém, melhor para o império das trevas, iam favorecendo, prosperando aquele homem, usando a ele com a sua maldade para fazer para as outras pessoas. Então interessava o império das trevas em ter esta pessoa em seu poder, para poder usá-lo cada vez mais, ia favorecendo, prosperando, apesar de ser ímpio, apesar de ser pecador, apesar de ser mau, apesar de ser injusto, por causa do domínio do império das trevas, por causa do reino das trevas, amém? Muitos foram cometendo, são pecados de idolatria, que sabemos que é condenável por Deus, adorando imagens, adorando estátuas, coisas que Deus abomina, mas porque o império das trevas está lá, sempre foi favorecendo essas pessoas, favorecendo, sejam pessoas envolvidas no suborno, em roubos. O império das trevas sempre foi favorecendo a essas pessoas, amém? E Deus sempre esteve lá. Tudo isso acontecendo em Deus, amém? Também favorecendo a umas e outras pessoas, amém? Porque o reino de Deus sempre esteve quieto, esteve presente, mas não em manifestação, amém? O reino de Deus sempre esteve presente, mas não em manifestação, porque quem esteve sempre em manifestação é o império das trevas ou o reino das trevas. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a partir do versículo 14, assim diz a palavra de Deus. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, exclamando: Homens, por que fazeis isto? Pois nós também somos humanos.
de natureza semelhante à vossa. E vos temos anunciado o Evangelho, para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Amém? Aqui o apóstolo Paulo e Barnabé estavam a condenar a idolatria, porque eles foram para pregar o evangelho em Listra, e ali aconteceu um milagre de um paralítico se levantar e ser curado. Amém? Então o povo daquela cidade foi logo para adorar a Barnabé e Paulo. Então eles logo disseram, não façam isso porque nós somos homens iguais. Parem com essas práticas inúteis, que são práticas de idolatria. E adorem a Deus. Adorem ao Deus vivo, que fez os céus e a terra. Amém? Então, no versículo 16, assim diz a palavra de Deus, em tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem segundo os seus próprios caminhos. No entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre a sua própria pessoa, pois demonstrou a sua bondade, enviando-vos do céu as chuvas e as estações de colheitas, cada uma a seu tempo, concedendo-vos sustento com fartura e enchendo-vos o coração de alegria. Amém, queridos irmãos? Que apesar dos homens cometerem esses pecados, aqui um deles é o pecado da idolatria. Aqui fala de idolatria aos homens, mas existe idolatria a imagens, existem idolatria às esculturas, idolatria aos mortos. Existem vários tipos de idolatrias e vários outros pecados de adultério, de fornicação. Amém? Vários outros pecados. Diz a palavra de Deus que Deus sempre foi bondoso, que apesar dos homens cometerem os seus pecados, nunca lhes faltou o pão. Deus sempre derramou a chuva para que este povo que comete pecados tivesse a sua colheita no tempo certo, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, pela soberania de Deus. Amém? Então ele vinha intervindo a favor do povo, apesar de eles estarem a cometer pecados ou apesar de cometerem pecados contra Deus. Amém? Mas por sua bondade, Deus sempre esteve lá de maneiras que, mesmo o povo sendo pecador, nunca lhe falta o pão, ou dificilmente lhe falta o pão. Porque como estamos em Deus, Deus sempre está lá para ajudar, para abrir uma porta aqui, para abrir uma porta acolá. Apesar de que o império das trevas é quem estava a dominar, desejando esmagar os homens, desejando que morressem à fome. Amém? Mas porque estamos todos em Deus, inclusive o diabo, o império das trevas, então Deus sempre esteve lá a intervir a favor do povo pecador. Amém? Indo um pouco para frente, aqui mesmo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, Atos capítulo 17, versículo 29, diz que, portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, de prata, de pedras esculpidas ou da arte e idealização humana. Aqui novamente fala sobre a idolatria, porque, queridos irmãos, Deus condena a idolatria. Amém? Só que mesmo assim, mesmo as pessoas praticando a idolatria, a mão de Deus sempre esteve lá. Não somente isso, o império das trevas também sempre favoreceu alguns idólatras, fazendo com que eles prosperassem. Amém? Agora, diz no versículo 30, em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia que julgará o mundo com rigor e sua justiça por meio do homem que para isso estabeleceu. E, quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Amém? Queridos irmãos, agora a coisa vai mudar de figura. Aquele Deus que nós sempre estivemos nele, o mundo nele, o império das trevas nele, agora ele vai se levantar para governar
sobre a terra, para dominar sobre a terra. Neste momento, o império das trevas está sendo destronado. Está se levantando o reino de Deus. Amém? Governado por Jesus Cristo. A este que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E Cristo Jesus, nesta sua segunda vinda, ele vem sim para reinar, mas também vem para julgar o mundo com rigor da sua justiça. Agora vai se estabelecer um reino de justiça. Amém? Um reino de justiça para dar a cada um segundo as suas obras. É neste momento que o pecado não vai passar despercebido, queridos irmãos. Antes, com o governo das trevas, as pessoas cometiam pecados. As pessoas pecavam contra Deus, mas ou eram favorecidos pelo império das trevas, ou eram favorecidos pelo próprio Deus, que não estava a governar, então podia estar lá a intervir por um e por outro, amém? Ou por muitos, ou por quase todos, amém? Senão o mundo não existiria por causa da fúria do diabo. Mas agora a coisa muda de figura, porque este reino, que só pela sua aproximação, a atmosfera já começa a entrar em desespero. Os homens já começam a ressentir porque está se aproximando. Imaginemos com a sua manifestação, que é o que está prestes a acontecer. O reino de Deus se aproxima para governar sobre a terra. A base do reino de Deus é justiça e juízo. E aí Deus não vai deixar passar o pecado. Aqueles que antes cometiam pecados e mesmo assim eram favorecidos, agora cometendo esses mesmos pecados não serão mais favorecidos. Porque a fúria, a ira de Deus virá sobre essas pessoas. E o que é que Deus quer? Em seu amor, em sua bondade e misericórdia, que todos se arrependam. Queridos irmãos, a coisa ainda não entrou. Pela graça e misericórdia de Deus, a coisa ainda não entrou. Justiça é a base do trono de Deus, ele não poderá favorecer a ninguém. Amém? Então, neste momento, amém, ele manda com que todos os homens, toda a humanidade, em todo e qualquer lugar, todas as raças, toda a cor, todas as classes sociais, arrependam-se e mudem a sua conduta. Porque eu sou justo. Aonde há pecado, não posso deixar o pecador passar assim impune. Arrependam-se, convertam-se dos seus pecados. Aceitem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus em sua primeira vinda. Para morrer pelo perdão de todos os pecados de toda a humanidade. Ele pagou o preço, derramou do seu sangue, para que todo aquele que o aceite tenha todos os seus pecados perdoados. Aceitemos a Jesus Cristo para o perdão dos nossos pecados, para que Deus não veja pecado em nós. E se não há pecado, não há fúria, não há ira, queridos irmãos. Este Deus que nos dava do alimento, que derramava a chuva, mesmo nós sendo pecadores, agora, na manifestação do seu reino, não vai ser assim, irmãos. Não vai. É por isso que já começamos a ver hoje em dia tantas doenças estranhas, amém? Estão muitos doentes, doenças estranhas. Há muito aperto financeiro. Está acontecendo muita coisa por causa da manifestação do reino de Deus ou por causa da aproximação do reino de Deus. E muitos estamos a nos ressentir com isso, queridos irmãos. Então, enquanto é tempo, vamos nos arrepender. Aceitemos a Jesus como Senhor Salvador para o perdão de todos os nossos pecados. Aceitemos também a provisão de Deus, o Espírito Santo, que todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador recebe. Então vamos deixar com que o Espírito Santo nos ajude a andarmos em justiça, em obediência à palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude e nos dê força para que realmente abandonemos aquela uma vida de pecado. Porque Deus também, Ele proveu isso para nós, um poder chamado do Espírito Santo, que nos ajuda realmente a abandonarmos uma vida de pecado. E assim possamos andar em justiça. E quando o reino de Deus se manifestar, queridos irmãos, nós não levemos porrada com a ira de Deus. Para que a fúria de Deus, ela não venha sobre nós.
Amém? Então, esta é a palavra de fortalecimento para todos. Queridos irmãos, o que está a acontecer é porque o reino de Deus está prestes a se manifestar. E aonde há pecado, então as pessoas elas estão a ressentir. Vamos abandonar o pecado, irmãos, para o nosso próprio bem. Amém? Vamos abandonar o pecado, porque desta vez não seremos favorecidos por Deus. Vamos cooperar com Deus. Amém? Deus nos ama. Nós ouvimos pela palavra de Deus e Ele agora manda com que todos nós nos arrependamos. É graça, é favor, é misericórdia. Para todo aquele que está a ouvir neste momento, é porque Deus o ama, Deus o quer bem. E Ele conhece a sua justiça, conhece a sua fúria. Amém? Então Ele não quer derramar isso sobre os seus. Então vamos cooperar com Deus. Vamos nos arrepender, aceitemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador para o perdão de todos os nossos pecados. Aceitemos a provisão de Deus, que é o Espírito Santo, e nos esforcemos para cooperarmos com o Espírito Santo mediante a palavra de Deus, e isso chama-se justiça. E nesta última hora, em vez de estarmos a levar porrada com a ira de Deus, nós estaremos a reinar com Cristo, porque a palavra de Deus diz que há um povo que vai reinar com Cristo na última hora. Então que sejamos nós a reinarmos com Cristo, livres do pecado, andando em justiça para a glória de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a todos em o nome de Jesus. Amém.